Eu quero profetizar sobre a tua vida um novo tempo de esperança e fé. Um novo tempo de paz, de alegria, de harmonia no lar. Hoje, Deus vai colocar diante de você oportunidades para você crescer, para você avançar, para você prosperar, para você ter uma vida melhor. Quero fazer uma oração incluindo o seu nome, o nome da sua família e profetizando bênçãos sobre vocês. Quer receber esta oração? Então, por favor, escreva agora nos comentários o seu nome, nome dos seus familiares, e no final você coloca uma frase, só uma frase. Meu Deus me dará vitória. Isso mesmo. Meu Deus me dará vitória. Escreva essa frase. E eu quero desafiar você a compartilhar a mensagem de hoje com pessoas importantes para você. Você pode fazer isso? Manda o link aí no WhatsApp. Compartilha com essas pessoas. Isaías capítulo 40, versículos de 29 a 31. Lá está escrito assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui está uma palavra que serve para a maioria de nós. E por que é que eu digo isso? De vez em quando, em algumas situações, nós precisamos nos proteger, nos guardar de preocupações desnecessárias. De certa forma, muitas das preocupações, sim, elas podem ser deixadas de lado. O próprio Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, preocupados com o que a vez de comer ou beber ou vestir. Isso é verdade. A nossa primeira preocupação ou ocupação deve ser em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas, preste atenção, no ato de buscar o reino de Deus e a sua justiça, nós já vamos nos deparar com situações que, de uma forma ou de outra, vão nos cansar. Às vezes, vão nos estressar. Por quê? Porque nós vamos encontrar resistência. Nós vamos encontrar oposição. Nós vamos encontrar embaraços pelo caminho. Nós vamos nos deparar com pessoas que vão atrapalhar esse nosso trabalho, essa nossa busca, nossa missão. Então, como é que a gente não vai se cansar? A gente se cansa nessa vida. Todo mundo que tem um pouco de juízo, que tem compromisso, se cansa de alguma forma. A partir da ganância do homem, a natureza foi devastada. O ecossistema está totalmente desequilibrado por conta do desmazelo do homem e da ganância. Enfim, não temos a qualidade de vida que deveríamos ter para ter uma boa saúde. Então, também enfrentamos uma má alimentação por conta, às vezes, do corre-corre do dia a dia, por conta dos agrotóxicos que são colocados nos alimentos. Tem tanta contaminação. São poucas as coisas hoje que nós podemos dizer isso é puro, isso é natural, isso é livre de qualquer contaminação. Então tudo isso afeta o nosso organismo, a nossa saúde. E depois vem os problemas emocionais aos quais nós somos submetidos. Crises familiares, crises financeiras, crises existenciais. Os conflitos que enfrentamos. Violência desenfreada na porta de casa. Injustiça, corrupção. Não bastasse tudo isso, ainda vem o diabo, o nosso arqui-inimigo,
e, com a sua astúcia, espalha armadilhas pelo caminho, lança dardos inflamados, setas que às vezes nos atingem. Nós somos submetidos à canseira. Agora, diante de tudo isso, Deus vem e, por meio da sua santa e bendita palavra, Ele nos oferece força, vigor e renovo. Não bastasse isso, depois vem Jesus para completar e oferece algo que é o que mais precisamos nos dias de hoje. Você sabe o que é? Se você não sabe, eu vou te contar já já. Mas olha, eu gostaria de meditar com você brevemente acerca daquilo que está sendo dito. E isso é quase que a conclusão desse capítulo, o capítulo 40 do livro do profeta Isaías. E nesse capítulo, o profeta começa falando sobre o castigo pela iniquidade do povo. O castigo ao qual o povo foi submetido, o alto preço pago pela sua rebeldia. Mas também já fala do consolo de Deus. Deus se interessa em oferecer consolo ao povo. Aqui está um traço do amor incondicional desse nosso Deus maravilhoso. A despeito da rebeldia do povo, a despeito de muitos levantarem outros ídolos para seguirem, Deus oferece conforto, consolo e derrama o seu amor sobre esse povo. E isso traz alegria ao meu coração, porque eu percebo que, a despeito da minha miséria, da minha dificuldade em me manter firme e fiel, o meu Deus continua me amando, continua me dando oportunidade para que eu possa acertar e obedecer. Para aqueles que estão cansados, para aqueles que já não têm forças, não têm vigor, Deus vem para oferecer um renovo. E Ele diz isso por meio dessa palavra: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Sabe o que é isso? Voar como águia? Eu não sei se você já sabe disso, mas se já sabe, é bom relembrar. As águias, elas têm uma característica muito interessante, que diante de uma grande tempestade, que é algo que pode atingi-la, a águia, quando se depara com uma grande tempestade, ela faz um esforço descomunal e ela lança um voo ainda mais alto para que ela consiga passar sobre a tempestade, acima das nuvens. E é isso que Deus está dizendo: aquele que espera em mim, diante das lutas, das adversidades, das tempestades, ele vai receber uma injeção de ânimo, uma força que o capacitará a voar sobre a tempestade. E aqui está algo importante, porque tem pessoas que às vezes, quando está diante do problema, ela fica: mas onde está o meu Deus? O que aconteceu? Será que Deus esqueceu de mim e abandonou? Ei, Deus não prometeu a mim ou a você que nós não teríamos problemas. Mas Ele vem por meio dessa palavra para nos dizer que nós vamos se sobressair. Nós vamos passar por sobre o problema. Nós vamos vencer. E por fim, vem Jesus depois dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus oferece descanso, que é aquilo que nós mais precisamos nesses dias. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero aqui, diante de Deus, profetizar um novo tempo de renovo, de vigor e de descanso sobre a sua vida. Segunda palavra. O João 21:4 vai dizer assim: de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Sabe, eu sei que neste momento, alguma pessoa que está assistindo esse vídeo está vivendo um momento de noite, de escuridão na vida. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o amigo Espírito Santo trouxe hoje, para mim e para você, uma palavra muito especial. Sabe, esse texto do Evangelho de João retrata a vida de Jesus após ser ressuscitado. Mas por onde andava Jesus? O que teria acontecido ao Mestre que não estava com eles como antes? Sem uma motivação maior para estarem ali sem fazer nada na profissão,
Resolveram então pescar junto com Pedro. Pedro, aquele que nem mais se considerava um discípulo do Mestre. Aquele que tinha se comportado negativamente quando o Mestre mais precisou de sua ajuda. A começar no Getsêmani, quando nem por uma hora ele pôde vigiar e orar com o Mestre. Pedro, que antes disposto até em dar a vida por Cristo, o nega miseravelmente. E não somente uma vez, mas 3 vezes. E agora, o que fazer? O melhor mesmo é voltar para a profissão que ele sempre teve. Nada seria novo, afinal, de volta ao que era antes, Pedro, o pescador. Só que agora o pescador jamais poderia apagar da sua memória os bons momentos passados com Jesus, seu mestre. Momentos que marcaram a sua história, momentos inesquecíveis e também difíceis de serem colocados em palavras. Somente a eternidade poderia revelar o que foi para o pescador ter convivido com o Filho de Deus como Deus homem. Para trás ficaram aqueles dias. Aliás, que dias! Quanta superação! Haja coração para tanta coisa boa e maravilhosa acontecendo. Agora é hora de ir à luta. Vamos pescar. Era noite. É melhor pescar à noite? Não sei. Sei que era noite. E como está escrito, aqueles homens, discípulos do Mestre Jesus, passaram toda a noite lutando. Jogavam a rede e ao puxá-la, nada havia nela. Entrou madrugada. O cansaço veio. Veio o desânimo. Veio a frustração. Por onde estão os peixes? Homens experientes em pescaria, mas nada conseguiam apanhar. Os peixes simplesmente sumiram todos, de maneira inexplicável. Mas ao romper de um novo dia, ao amanhecer, quando começava a clarear, uma agradável surpresa os esperava. Jesus estava na praia, como lemos. Não precisou que eles clamassem por sua presença. Ele simplesmente chegou. E chegou em uma hora difícil na vida daqueles homens, especialmente na vida de Pedro. Mas ele chega, e isso é o que importa. Glória a Deus por isso. Ele chega quando todos os recursos se esgotam. Jesus chega quando a experiência do homem falha. Jesus chega quando só resta frustração em nós. Ele chega quando estamos tal qual Pedro estava, decepcionado. Decepcionado consigo mesmo. Ele chega quando nós estamos cansados de tanto lutar em vão. Ele chega, e quando ele chega, algo maravilhoso, extraordinário acontece. Não foi diferente no clarear daquela madrugada. Ele estava lá, pronto para fazer mais um milagre. Ele sabia o que passava. Sim, sabia. Contudo, fez a pergunta: Filhos, vocês pescaram alguma coisa? Tendes aí alguma coisa de comer? Então responderam-lhe: Não. É o que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 5. Então o mestre dá ordem. Jesus dá o comando: Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixes. Então eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Está em João 21, 6. Imagine a alegria dos discípulos, e João reconheceu que era o Senhor, o seu amado. Milagre, provisão, isso é esperança, recomeço para Pedro. Aleluia! De modo igual, o Senhor irá chegar, e logo, no clarear da madrugada, Ele está chegando, na sua noite. E com o romper do novo dia, Ele estará pronto para fazer o milagre que está sendo necessário na sua vida. Acredite, Ele, Jesus, não está alheio ao que você está passando. Ele está vendo a sua luta. Parece que você está lutando contra o vento. O esforço é enorme para conseguir o objetivo e tudo parece em vão. Mas Ele está chegando. E todo o tempo gasto será restituído com uma provisão feita por Ele. Entretanto, perceba, é preciso obedecer quando Ele dá a ordem. E não tentar questionar alegando impossibilidade. Na obediência está a vitória. Na obediência, o milagre acontece. E não será pouca coisa. Será um milagre grande. Como grande é o autor deste milagre. Aleluia! Jesus estava na praia esperando Pedro e os discípulos. E estava com a fogueira acesa. Sobre ela estava peixes e pão.
O coração deles estavam queimando de novo. Pedro deve ter pensado: eu não merecia a presença dele aqui, mas ele está aqui. Fez um milagre, me mostrou onde estavam os peixes. Tirei grande número deles do mar. Enquanto isso, ele preparou nesta fogueira peixes e pão e está me esperando para me servir? Eu não mereço tudo isso, não mereço. Quanto amor, não é? Exatamente. Quanto amor Jesus demonstrou a Pedro e aos seus discípulos naquela manhã. É até difícil pensar nisso, não é? A divindade de Jesus o permite correr atrás de alguém que errou com ele. Ora, e quem não errou com Jesus? Ele morreu na cruz porque todos pecaram. Pedro era importante para Jesus, sim. Mas os discípulos também eram muito importantes para Jesus. Aliás, todos nós somos muito importantes para Jesus. Sabe por quê? Porque ele entregou a vida por mim. Entregou a vida por você naquela cruz. Por amor a você. Para os judeus, o ato de fazer uma refeição com alguém significa que ambos não têm mais o que consertar. Mas Jesus quebra o protocolo sempre. Ele serve a refeição antes do diálogo do conserto, antes da conversa de reconciliação com Pedro. Jesus então pergunta a Pedro 3 vezes se este o amava. Sabe, para cada pergunta que Jesus faz, eu posso ver cada negação de Pedro sendo cancelada. Penso que se Pedro tivesse negado 20 vezes a Jesus, ele amorosamente perguntaria 20 vezes se Pedro o amava. Pedro, você me ama? Você então está curado e preparado para apacentar minhas ovelhas. Você está curado, Pedro. Vá agora e faça aquilo que te treinei. Você é útil, você pode. Que refeição mais saborosa, aquela cheia de amor que o Senhor Jesus proporcionou. Que cura emocional mais maravilhosa que acontecera na alma de Pedro. Agora Pedro, curado e amado, foi apacentar, alimentar as ovelhas. Se houver fracasso no relacionamento com o Mestre, a hora do recomeço é agora, acredite. Aproveite a oportunidade para declarar o seu amor por Jesus. Um amor sem interesse, um amor sincero, um amor disposto a renunciar tudo por Ele. E receba uma nova chance para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Agarre a oportunidade, não a deixe passar. Aproveite porque, enquanto você está assistindo este vídeo, Ele está bem aí, pronto a estender a sua mão para firmar uma nova aliança com você. Há esperança sim. Ele está vivo sim, tal qual naquela madrugada na praia, no mar, e jamais deixou de entrar com providência para solucionar problemas, seja em qual for a área da vida dos seus discípulos. Acredite, obedeça a sua palavra, viva um novo tempo experimentando mais um milagre feito pelo Todo-Poderoso Jesus. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Jesus tem autoridade absoluta, entenda. Ele manda e o sol cessa o seu percurso. Ele ordena e as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem e o vento se acalma. Ele faz os peixes aparecerem. Ao comando de sua palavra, o mar se encolhe. Ele tem toda a autoridade sobre as leis da natureza. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Sob a ordem de Jesus, eles precisam bater em retirada. Jesus tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte e arrancou seu aguilhão. A morte foi tragada pela vitória. A morte, mesmo sendo o último inimigo a ser vencido, já não tem mais a última palavra. Jesus é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê nunca mais morrerá eternamente. Lembre-se, ele está assentado no seu sublime trono. Ele dirige os destinos das nações. Ele levanta reinos e abate reinos. Ele dá a vida e tira a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Não precisamos ficar agachados. Não precisamos ficar assombrados, com medo, cheios de pavor. Podemos confiar em Jesus, sabendo que tudo, absolutamente tudo, está debaixo do seu controle e do seu poder que é absoluto. Se Deus falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. E se você tiver um pedido especial para que eu ore, escreva aí nos comentários, amém?
Agora, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Santo, bendito e poderoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pois Jesus está à nossa espera. Pois Jesus sabe de todas as nossas lutas. Pois é o Teu amor, Pai, sendo derramado sobre as nossas vidas. Pois é o Teu poder, Pai, operando a nosso favor. Porque o Senhor decidiu primeiro nos amar. Mesmo sendo pecadores, indignos, Pai, e merecedores desse amor, o Senhor decretou assim. E toda autoridade está sobre o nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que neste tempo, o meu coração e o coração do meu irmão e da minha irmã que oram comigo neste tempo, possam receber, Pai, uma porção dobrada de Tua presença, a fim de que possamos ouvir a Tua voz, a doce voz do Teu Espírito, nos dando a direção, para que possamos cumprir exatamente aquilo que Tens para a nossa vida, entendendo, ó Senhor, que a Tua vontade a nosso respeito é sempre boa, perfeita e agradável. Entendendo, Pai, aquela palavra que está em Jeremias 29:11, que diz: só eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Ó Deus poderoso, nós nos rendemos diante do Seu senhorio e pedimos mesmo, Pai, as Suas bênçãos e a Sua proteção. E dá-nos, Pai, dá-nos mesmo a ousadia de ouvirmos a Sua voz e sermos obedientes a ela, para que possamos trilhar o caminho que nos é proposto por Ti, Pai. Porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Que nesse momento o Senhor venha renovar as forças, o vigor, o ânimo de cada uma dessas pessoas. Que elas possam se apossar dessa palavra. E assim, elas possam ter dias melhores, dias abençoados, oportunidades para crescer, avançar, prosperar, ter saúde, paz e alegria no lar. Faça com que isso seja uma realidade na vida dessa pessoa que me ouve agora. Essa pessoa que tem se sentido tão cansada, tão fraca. Senhor, renova as suas forças, dê a ela vigor, para que ela possa superar as crises, as dificuldades, os problemas. Ajuda, meu Deus, especialmente aqueles que enfrentam uma enfermidade. Alguns foram desenganados pela medicina. Senhor, estenda a Tua mão. Opera a cura, o milagre, a restauração. Alcança também aqueles que estão endividados, desempregados, enfrentando uma terrível crise financeira. Pessoas passando necessidade. Senhor, envia uma provisão. Faz um milagre na vida dessa pessoa. Levanta anjos aqui na terra para socorrer aqueles que precisam. Ajuda também aqueles que têm atravessado crise no seu casamento, no seu relacionamento. Muitas pessoas estão à beira de uma separação. Oh, meu Deus, eu creio no milagre da restauração. Faz um milagre nessa família, nesse relacionamento. Opera a Tua maravilha agora, Senhor, que glorifique o Teu nome na vida do Teu povo, ó Pai. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, clica no gostei, deixe o seu comentário. Isso é muito importante. E agora, fique com Deus.